Segundo Samuel 17 diz: disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim, todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai, o Arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel esta vez está aconselhando não é bom. Disse mais Uzai: bem, conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vais à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o Arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Amém. Você pode sentar? Você conhece essa história, a história do episódio em que Absalão se rebela contra seu pai Davi. E aí, muita gente, muitos anciãos do povo, inclusive, gente que fez parte do reinado de Davi, de repente, trai Davi e passa para o lado de Absalão. Aitofel é inclusive aquele de quem nós acreditamos que Davi escreve quando diz: até o meu companheiro, meu amigo íntimo, que colocava comigo a mão no prato, levantou o seu calcanhar contra mim. Acreditamos que ele fala deste homem, Aitofel, que comia na mesa com ele, mas agora, quando Absalão se rebela, este homem que era conselheiro de Davi, passa a dar conselho para Absalão. E vemos que de conselhos de guerra o homem realmente entendia. Mas o episódio segue e Absalão tem os anciãos da cidade do seu lado. Enfim, é um episódio trágico. Todo mundo sabe, a história mostra, nós conhecemos toda a história e vemos que Deus estava com Davi até o fim. Desde o começo, quando Davi aparece na história, até o momento em que Davi morre, Deus esteve com aquele homem. Não dá
Entende? Apesar até dos erros que sabemos de Davi, mas Deus não o desamparou nunca. Deus não permitiu que aquele homem fosse abatido. Tinha um propósito de Deus. E os anciãos da cidade, um monte de gente descontente com o governo de Davi, homem de Deus, vai seguir Absalão naquela rebelião. E Davi já tinha falado para Uzai: vai lá e se entremete no meio dos conselheiros de Absalão e confunde os seus conselhos de guerra. Irmãos, tem pessoas que têm muita facilidade para ouvir. Imagina Absalão se ele tinha condições para reinar. Olha, já ouvimos um conselheiro, chama outro. Não, esse conselho é melhor que aquele. Se tivesse mais conselheiro, o que ele ia fazer? Chama mais conselheiro. Quantos conselheiros tem aí? 500? Não, eu quero ouvir os 500. Quem tem chamado para reinar não se detém a conselho de homens. Ouve todo mundo sim, mas examina e vai para o joelho. O conselho, né? Como a Bíblia diz, muitos são os pensamentos dos homens, mas a palavra certa vem dos lábios do Senhor. Já aprendemos essa lição? Aprendemos? Você pode dizer assim: pastor, eu aprendi essa lição. Aprendeu a lição? Tá. Tem usado essa lição? Aprender a lição é uma coisa, amém, meu irmão? E usar a lição é bem diferente. Muito diferente. Muitos soldados já foram para a guerra, armados, sabendo usar a arma, mas chega na hora de, não vou atirar, eu não sou um assassino. Não devia nem ter ido para a guerra. Então, saber das lições bíblicas é um fato, e usar as lições bíblicas é outro fato, assim como soldados que aprendem a usar armas, vão para a guerra, mas chega lá, não quer usar arma. Complicado. Então, veja, Absalão está reunido e ele quer ouvir. Depois que ele ouve um conselho certo de Aitofel, ele manda chamar Uzai, que na verdade é um espião que Davi colocou lá dentro para confundi-lo. E ele larga o brilhante conselho de Aitofel, o traidor de Davi, e passa a ouvir Uzai, o espião de Davi. Irmão, você pode dizer assim: Deus tem misericórdia de mim, trava os meus ouvidos, me abençoa, Senhor, dá uma unção especial nos meus ouvidos. Você sabe, meu irmão, que tem gente que é levada facilmente pelo que ouve. Por exemplo, ali, isso é o que pregam todos os pregadores, inclusive eu, né? Que Eva foi tentada através de quê? Palavras, não foi? Não, ó, os teus olhos vão abrir. Deus disse para não tocar? Não, você não vai morrer. Deus falou isso porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Olha só, que absurdo. Mas ela não ouviu? Não deu ouvidos? Tem muita gente por aí, irmão, ouvindo absurdos, mas está dando ouvidos. A gente não acredita em certas coisas que a gente ouve. Irmão, eu aprendi uma coisa: não me interessa quem diz assim, pô, Tupirani é o máximo. E é como se ele tivesse dito, Tupirani é um lixo. Para mim tem o mesmo valor quem diz que eu sou o máximo e quem diz que eu sou o lixo. Porque diante de Cristo eu sei que eu sou servo. E acabou a história. Mas tem gente por aí que não é assim. Não é assim. Ainda mais quando pega aquele amigo, entre aspas, que só dá elogio, né? Não sei quem é que disse assim para mim: meu amigo não é quem me exalta, meu amigo é quem me critica. Eu esqueci quem disse isso. Tinha um homem que eu convivia, eu não sei agora, me fugiu da memória. E ele dizia assim: se alguém fica só me elogiando, quer dizer, eu sou perfeito por acaso? Então não é meu amigo. Meu amigo é quem me critica.
quem me chama a responsabilidade, esse que é meu amigo. Mas ninguém gosta de ser chamado à responsabilidade. Qual é, cara? Está pensando que não? Deixa que eu cuido da minha vida. Não é essa a gíria popular? Não, meu irmão. Bem-aventurado aquele que tem um amigo para criticar. Querendo dizer assim, ó, reflete um pouco mais. Não está mandando você tomar uma decisão, está dizendo, reflete, pensa, ora, busque em Deus, vai com calma. Esses são bons conselhos. Porque na pressa age a coisa errada, depois que fez, meu irmão, já era. Nem sempre dá para voltar atrás, ou às vezes nunca dá para voltar atrás. Absalão está lá todo bobo no trono que usurpou de seu pai, fez um motim dentro do império, e agora está sendo traído por palavras, mas palavras que para ele, né, Uzai está falando, não, teu pai é um homem de guerra. Aitofel sabia muito bem que Davi estava cansado, não ia resistir a mais uma guerra, não tinha gente suficiente com Davi para resistir, o pessoal de Absalão que está em Jerusalém, está todo mundo descansado, todo mundo se providenciou de pão, de água, todo mundo está bem alimentado, se fossem para a guerra iam ganhar. Aí Aitofel diz assim, você quer vencer? Vai atrás do teu pai que você vai acabar com ele. Aí ele diz, não, mas isso ainda não é o suficiente, vamos ver o que Uzai tem para dizer. Aí Uzai vem lá e diz assim, ó, tu sabe que teu pai é um homem de guerra, é verdade? Era verdade, só que não adianta um homem de guerra super cansado, sem força para levantar a espada. Mas Uzai está ali, colocado por Davi, para dissipar os conselhos de Absalão e os conselhos de Aitofel. Mas tem pessoas que não tem jeito. Eu estou pegando esse texto, irmão, só para a gente pegar um tema e alertar-nos a nós mesmos quanto ao que nós temos ouvido. Tem gente que gosta muito de ser engrandecida, exaltada. Esses não sobreviverão. Meu irmão, você tem que viver o que você é e não o que os outros dizem que você é. Você tem que fazer o que você busca em Deus, dobra os teus joelhos e Deus fala, Deus dirige aquilo que o Espírito Santo testifica no teu espírito. Você não pode ser uma marionete guiada por voz humana, você tem que ser guiado pela testificação do Espírito Santo. Muitas vezes eu sei que Deus tem por misericórdia, e haja misericórdia, usado a minha vida para dar resposta a muita gente nessa congregação e mundo afora pela internet. Eu sei que Deus tem usado, mas não é apenas a minha voz, é a minha voz com a testificação do Espírito Santo. Senão não tem valor. Como apenas homem, todos nós somos pó e cinza, carentes das mesmas misericórdias e do derramamento do mesmo sangue. Tem pessoas, meu irmão, que não podem sobreviver no meio evangélico. Deus vai excluí-las. Elas são muito facilmente levadas pelo que ouvem. Imagina, Deus coloca uma pessoa à frente de 50, 100, 200, 1000 pessoas. E daqui a pouco esse camarada, porque ouve uma besteirinha qualquer, ele faz perder-se todo o rebanho de Jesus Cristo, que às vezes demora 20 anos para se ajuntar. Não é o que acontece constantemente? É. E tem mais, tem pessoas, meu irmão, deixa eu falar uma coisa, tem pessoas que quando sai da sua vida, que sai do seu caminho, meu irmão, você tem que simplesmente levantar a mão. Não é para lamentar, que pena, não, é graças a Deus. Entende? Por quê? Já viu aquelas pessoas que são tão facilmente levadas por palavras, que não importa se a pessoa sentou contigo à mesa, comeu contigo, conversava contigo 5, 6 horas por dia, conheceu o teu caráter, conheceu o teu prumo de vida, conheceu a tua família, conheceu a tua conduta, conheceu a tua ideologia de vida.
Durante anos a pessoa convive com você, mas daqui a pouco vem alguém e diz assim, não, fulano, é isso, isso e isso. A pessoa, é mesmo? É fulano, é isso? Caramba, como é facilmente tragado por uma palavra. Vigia, irmão. No culto passado também a palavra foi de vigilância. Vigia, irmão. Quando essas pessoas, meu irmão, não vá tirar satisfação. Não vai, não. Por que você passa e não me dá mais bom dia? Passou e não está te dando mais bom dia? Um a menos. Um a menos. Você vai lá e tira, poxa, irmão, o que houve, irmão? Ou seja lá quem for. O que houve, fulano? Que você não está mais falando comigo? Não, porque eu ouvi isso, aquilo outro. É mesmo? Então que fique para lá. A pessoa convive contigo dentro de uma comunidade, conhece o teu caráter, te viu nascer e se criar, às vezes até te pegou no colo, daqui a pouco o diabo vai e fala uma besteira no ouvido dele, o camarada dá ouvidos. Isso não presta para a gente, que sigam o seu caminho, e nós vamos seguir o nosso. Não precisamos de falsos amigos, de falsas amizades. Tem gente que convive dentro da tua casa, daqui a pouco passa por você e está virando a cara para você. Por quê? Porque o vizinho lá, não sei das quantas, disse uma besteira a teu respeito. Ele ignora todo o caráter que ele conhecia teu, para dar ouvidos a um conselho lá não sei de quem. O que você quer com uma pessoa dessa? Que sigam o seu caminho para lá, se tiver que viver, que vivam, se tiver que morrer, que morram. É bom que sumam mesmo da nossa frente, que saibam do nosso caminho. Então, meu irmão, tem pessoas que são assim. É incrível. Tem pessoas que você pode matar a fome dela, matar a sede, mas se ela ouvir alguém falar mal de você, ela vai falar também. Não se decepcione, irmão. Caramba, mas eu matei a fome de fulano, fulano está falando mal de mim. Não esquenta, segue seu caminho. Se ele cair com fome de novo e Deus te der a direção para matar de novo, mate de novo. E quando ele fala mal de você, não esquenta, segue seu caminho. Porque quem anda com Deus não pode ser atingido com nada, muito mais por palavras de diabo. Então, o que vemos? Um rei, um falso rei, mas assentou-se na cadeira de rei, pegou a coroa de Davi, colocou na cabeça. Quando um deu um conselho, poxa, esse conselho é bom. Vem outro, deu outro conselho, que era para a morte dele, esse conselho é melhor ainda. Você quer conselho? Nós conhecemos um que é chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Irmão, eu sou uma pessoa que até o pessoal que estamos aí na obra envolvidos vê. Eu ouço todas as opiniões, eu acho todas elas brilhantes. E isso que eu faço no natural é o reflexo da minha vida espiritual. Vem o Zeli me dar um conselho bonito, poxa pastor, isso aqui devia ser feito assim, assim, assim. Francisco tem estado aí e fala, poxa, podia fazer assim, assim, assim. Eu falo, boa ideia também. O Raimundo fala, podia fazer isso, isso e isso. Boa ideia. E eu digo, eu também tenho uma opinião, isso, isso e isso. Também é uma ideia. Essas coisas simples, sei lá, de botar uma divisória, de botar uma porta, de botar uma prateleira, de botar uma grade, essas coisas simples, você sabe o que eu faço? Depois que todo mundo dá o seu conselho, eu dobro os meus joelhos. Às vezes Deus confirma exatamente a opinião de um daqueles que deu, e às vezes Ele traz algo novo. Tínhamos um projeto de uma porta que ia ficar ali, quando subisse ia ter uma entrada logo ali na grade. Foi tantos projetos maravilhosos, vamos fazer um corredor aqui, vamos fazer uma porta aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Senhor, em princípio, estou achando essa ideia aqui boa, Senhor. O que o Senhor tem a dizer? Precisamos fazer. O Senhor não falou nada. Nada, o Senhor não falou nada. Falei, então,
vamos seguindo. Tem que seguir? Vamos seguindo. Quando estávamos quase concluindo, no meio, espiritualmente falando, claramente a minha cabeça foi levantada assim, disse, olha a porta aí. Não vai ser lá, tem que ser aqui. Eu ri, dei uma voltinha por cima das coisas, ri. Cheguei lá perto do Zeli e falei assim, Zeli, o que você acha se aquela porta saísse de lá e viesse para cá? Ele falou, puxa, boa! Claro, quem está ligado com Deus, quando as ideias vêm de Deus, a gente sente que é boa, sente, ficou aquilo totalmente diferente, muito mais legal, fiquei feliz demais, foi uma mudança tremenda, maravilhosa. Amém, meu irmão? Você é uma pessoa que a Bíblia diz, ouve tudo, retém o que é bom. O que é bom é aquilo que Deus confirma dentro de você, é aquilo que Deus deposita dentro do seu espírito, é aquilo que o Espírito Santo testifica. Portanto, meu irmão, não seja uma pessoa levada pelo que todo mundo diz. Não, você precisa tomar decisões. Hora de decisão é hora de oração. Você precisa conhecer o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é Jesus? É a personificação da palavra, é o verbo de Deus. Então, nós, para triunfarmos, para estarmos sempre de pé, temos que aprender a dobrar os nossos joelhos e ouvir a palavra que vem do alto. Esse é o caminho, é o caminho. Meu irmão, certa vez me trouxeram uma proposta de emprego. Eu estava na pior. Você sabe que alguém na pior? Era eu. Estava na pior. Alguém trouxe uma proposta de emprego. Aqui, ó, está aqui essa proposta de emprego. Falei, tá. Orei. Voltei para a pessoa e disse assim, olha, eu não vou não, pode arranjar outra pessoa, eu te agradeço, não vou não. Me chamaram de vagabundo, de sem vergonha, de que não queria nada, de que não tinha responsabilidade. Daí para baixo. Os que me chamaram de vagabundo hoje, quantas vezes já bateram na minha porta? E eu ajudei, porque posso ajudar. Amém, meu irmão? Os que me chamaram de vagabundo hoje, já ficaram desesperados, achando que iam ficar com fome. Porque quem segue a direção de Jesus Cristo está sempre de pé, não tem falta de nada, mas não se deixe levar apenas por propostas humanas, ou pelo que você ouviu, pelo que te disseram, ou também não se preocupe quando alguém estiver falando mal de você. Nós temos ensinado neste lugar que a voz que interessa, o martelo que importa é o do Senhor. Se alguém bater o martelo, você é um safado. Meu irmão, esse martelo não vai subsistir. O único martelo que vai subsistir pela eternidade é do Senhor. Se ele bater o martelo e dizer você é safado e acabou a história. Mas se não foi ele que disse, deixa quem quiser dizer. Tenha paz, siga Jesus Cristo, amém? No mundo nós teremos guerras, mas você e Deus, você tem que ter paz, não esquentar a cabeça com nada. Quem falou mal de você vai conseguir tirar o pão da tua mesa? Quem falou mal de você vai conseguir diminuir a sua caminhada? Por acaso alguém consegue diminuir a sua caminhada se você anda com Deus? Não consegue. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, não esquenta com o que dizem, não esquenta com aqueles que dão ouvidos aos que falam mal de você, também não esquenta com esses. Se era teu amigo e está dando ouvidos a outros, é porque na verdade não era amigo nenhum. Nós temos que entender o velho provérbio que diz, nem todo mundo que te sorri, te quer bem. Tem gente, irmão, que convive conosco, porque vê em nós algum lucro, não é sinceridade, está visando lucro. Irmão, tem um detalhe,
É só por aqui que você ouve coisas dessa natureza. Nós, seres humanos, temos o nosso lado bom à frente do nosso lado, vamos dizer, não chega a ser eu não posso dizer mal, mas aquela precaução que nós temos, o pé atrás, ele não é uma ação que está à frente nas nossas atitudes. Em princípio, nós queremos sempre fazer o bem, queremos sempre ajudar, queremos sempre estar dispostos, dentro dos nossos recursos, sempre estender a mão, sempre dar uma boa palavra. Enfim, nós conhecemos a boa palavra. Isso é o que nós queremos, sempre. Mas a realidade é que se nós não orarmos, a gente acaba fazendo o mesmo que fez Josué. Lá vem os caras com os pães mofados, e olha, viemos de longe, faz aliança conosco, e fizeram aliança e estava tudo errado. Por quê? Porque faltou uma oração, faltou a direção de Deus no negócio. Nós temos que aprender essa lição, e tudo que nós viermos a fazer, temos que saber colocar Deus à frente. Colocar Deus à frente não é dizer, Senhor, toma esse negócio, Senhor, entra nesse negócio. Não é só isso, é consultar a Deus para fazer as coisas conforme o projeto de Deus. Isto é que é colocar Deus à frente, é fazer quando Ele quer, e se Ele não quiser, não fazer. Quer ver uma coisa? Aqui em 2 Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 5, segundo Samuel, verso 1, 2 Samuel, capítulo 1, verso 5, diz assim: E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre sua lança. E eis que os carros e capitães da cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e clamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e os trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram, jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: Como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: Chegue e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. Ora, e pelo que nós acreditamos, temos estudado, ele não tinha matado nada. Saul tinha se suicidado. Davi deu ouvidos facilmente ao que aquele homem disse, porque estava num momento em que recebia a notícia da morte de duas pessoas a quem ele amava, Saul e Jonatas, duas pessoas que Davi amava. Ele está num emocional alterado. O homem diz que matou Saul e ele acha que realmente matou. Ele deu crédito facilmente ao que aquele homem disse e, como ele não gostou daquela situação, mandou matar o homem. Será que está certo isso?
Aquele homem trouxe uma mentira. Talvez ele quisesse privilégios de Davi, porque ele via que Davi estava em ascensão, seja como for, mas pela mentira que ele comete de dizer que matou Saul, será que estava certo Davi decretar a morte dele? Às vezes é o que acontece, as pessoas por aí são muito vulneráveis a dar ouvidos a qualquer coisa e tomam atitudes fundamentadas em informações que não são verdadeiras. Precisamos ou não precisamos vigiar e muito? Nós podemos ouvir muitas coisas e podemos tomar atitudes de acordo com o que ouvimos. Irmão, não faça isto. Se você ouvir alguma coisa, não esqueça que existe o outro lado. O outro lado. E tem mais. Tem gente que não gosta de ouvir o outro lado. Que nem quando os repórteres estão fazendo uma investigação, né? Os repórteres estão fazendo aquela reportagem investigativa, tem uma acusação, eles ouvem uma parte, aí eles dizem o que? Agora nós vamos lá para ouvir a outra. Isto é uma atitude correta. E tem gente por aí que não se preocupa com isso. Então, meu irmão, fique atento, fique alerta. E tem mais, se você conhece dessas pessoas aí que logo ouvem uma notícia, viram a cara para você e nem vem sequer te perguntar o que aconteceu, se aquela informação foi verdadeira ou não, se você sabe disso, meu irmão, ignora. Esse tipo de gente não é para andar com você, não é para andar conosco. Nós temos que ser pessoas com sabedoria, senão a gente acaba virando instrumento do diabo. Se alguém falou de mim para você, de você para mim, e eu simplesmente te viro a cara, ou você vira a cara para mim, sem que a gente chegue, vem cá, eu ouvi isso e isso, vamos botar isso aqui em prato limpo, vamos tentar entender a questão. Se não há essa busca de entendimento, então não tem sentido. Está fazendo papel de bobo, vai acabar virando instrumento do diabo, vai ter atitudes que não condizem com a realidade, como Davi teve atitude, como Absalão teve atitude. Ambos tiveram atitudes que não estavam fundamentadas em informações verdadeiras, mas tiveram atitudes. Um dia, talvez, não sei, quando Davi foi construir o templo, né? Ele descobriu que tinha perdido uma bênção. Deus disse para ele: tu não me construirás o templo. Por quê? Porque tu és um homem sanguinário. Ora, ele não era um homem sanguinário simplesmente pelo fato de ele ser um homem guerreiro. Não. Ser guerreiro era uma glória nas mãos do Senhor. Mas Davi tinha cometido o que nós sabemos com Betseba, e aqui nós temos esse episódio. Será que esse episódio pesou para que Deus dissesse que Davi era um homem sanguinário e que não iria construir o templo? Vamos tomar cuidado, irmão, com o que temos ouvido, e não vamos nos importar com o que está sendo dito a nosso respeito. Quem tem boca que diga o que quiser. Eu estou marchando com Cristo e não estou vendo obstáculo nenhum. Eu estou triunfando e não estou vendo nenhuma ameaça. Tem um monte de besteira pela internet. Eu não estou nem aí. Em que elas impediram a minha caminhada? Cada dia que passa eu me sinto mais forte, ouço mais Deus, recebo a direção. E agora que vamos inaugurar o nosso novo templo, a terra vai tremer muito mais do que antes, enquanto isso estão falando de mim. Maravilha, continuem falando. Sabe aquele ditado? Fale bem ou mal, mas por favor fale de mim. Me lembrem. Meu irmão, Deus pegou o diabo e botou a seu serviço. Você sabe disso, não sabe? Pois bem, até quando os sáticos, né, aqueles incrédulos, até quando aquela gente irônica tenta denigrir a imagem de Jesus Cristo e a obra dele, mas no fato de eles tocarem no nome de Jesus, eles exaltam Jesus Cristo. Você vê que
os jornais, quando nós fomos ter o episódio lá do julgamento, nós mesmos e uma turma a mais ligamos para um jornal. E o que eles disseram? Não, nós não podemos tocar nesse caso não, esse caso está abafado. Por quê? Porque quanto mais tocava no meu nome, mais o meu nome subia. Eles foram colocar o nosso site, dizendo que no nosso site tinha uns trabalhos discriminativos, um monte de baboseira. Tocaram no nosso nome, tocaram no nosso trabalho. Eles tocavam no nosso nome, divulgavam o nosso site no jornal. No dia seguinte era 100 acessos, no outro mais 100 acessos, e cada vez mais acessos e mais acessos, até que eles disseram o quê? Não vamos mais tocar nisso aí. Quanto mais a gente toca, mais a gente promove. Então não esquenta o que estão falando de você, não esquenta o que estão dizendo a teu respeito. Você está orando? Está sentindo Deus? Está lendo a Bíblia? A Escritura está se abrindo para você? Deixa quem quiser falar. Tem boca? Fale. Estão ouvindo besteira a teu respeito? Estão dando crédito? Tem ouvidos? Que ouçam. Amém, meu irmão? E nós vamos em frente. Vamos em frente. Somos um povo hoje mais ameaçado, somos o povo com quem mais Deus está contando, se é que não somos os únicos que Deus está contando, né? Estamos alcançando vidas do outro lado do mundo. Eu estou maravilhado como Deus tem encontrado pessoas e as obras que estão sendo feitas em outros continentes. Atravessamos o Pacífico de uma maneira gloriosa, estamos aí espalhados nos continentes. Enquanto isso, tem gente na esquina falando mal de mim. Quando eu dobro os meus joelhos, que Jesus se manifesta a mim, Ele não tem me dito o que eu tenho ouvido por aí a meu respeito. Ele tem dito coisas contrárias. O que interessa? Interessa ouvir o que vem dos lábios do Senhor. É isso que interessa. Você já viu aquele ditado que diz: a árvore que tem fruto, essa vai ser apedrejada. Por quê? É a tentativa de derrubar os frutos. Que fruto? O fruto que pode ser comparado a esta palavra. Esse é o fruto verdadeiro. Outros frutos são falsos. Amém, meu irmão? Então, nós vamos estar orando em nome de Jesus.